Primavera Saúde está no ar e o tema de hoje é criolipólise, um tratamento utilizado para estética. Para tirar todas as nossas dúvidas, estamos recebendo a doutora Daniele Justin. Doutora, seja muito bem-vinda à Primavera Saúde. Muito obrigada. Bom, para começar o nosso bate-papo, acho que é bacana a gente definir exatamente o que é criolipólise, esse método já utilizado, né, doutora? Na verdade, assim, a criolipólise, ela é um método novo ainda. Ainda em 2005, ainda se começou a fazer os estudos sobre ela, então, assim, por isso que se tem tantas dúvidas, né? Mas a criolipólise, ela é um método de redução de gordura localizada, então, assim, já vamos frisar que ela não é para emagrecimento, então não vai perder peso, né? A gente vai estar reduzindo a gordurinha localizada mesmo, através do resfriamento das células de gordura, das nossas gordurinhas, tá? O equipamento geralmente ele é importado, tá? Ele vem de fora e ele é uma máquina que retira a energia desse tecido, ou seja, ele tira o calor do tecido, reduzindo a entre -5 e -15 graus esse tecido externamente. Então ele é composto por uma manopla, ou às vezes tem aparelhos que são compostos por mais manoplas, que fazem uma sucção desse tecido para dentro dessa, como se fosse uma caixinha, sim, com duas plaquinhas de resfriamento do lado delas. Então a gente às vezes faz flexão de tronco, caso necessário fosse em abdômen, para a gente que consiga sugar o máximo possível de tecido para dentro dessa caixinha. A partir daí, essa sucção ela é diminuída um pouquinho, mas ela se mantém durante toda a sessão para que o tecido fique ali dentro mesmo. Então a partir daí a temperatura vai reduzindo devagarinho até chegar ao que a gente definiu, né? -5, -11, -7 é o que a literatura preconiza como em questão de segurança mesmo. E como é que é definido isso? É cada caso, cada paciente? Não, ela é definida assim, é porque a partir de 10 graus internamente, a célula de gordura ela já está sendo lesada. Sim. E é isso que a gente quer. A gente quer que a célula de gordura ela seja lesada, que ela não trabalhe mais da maneira com que lá no início, quando ela era saudável ainda. Quando ela já não trabalha, já não faz mais o que ela tem que fazer dentro do organismo, o papel dela, o organismo pensa assim, ó, olha, já não está tendo mais função. Então vamos lá, vamos desativar essa célula de gordura, ela vai ficar pequenininha, vai ser partida em vários pedacinhos e essa gordura fica ali dentro ainda. Depois disso, as células de defesa do nosso organismo vai lá e busca ela como se fossem lixeirinhos, englobam e eliminam essa gordura. É esse funcionamento fisiológico, essa explicação que a gente tem para essa redução tão visível da gordura. Após que essa gordura ela é englobada e eliminada pelo nosso sistema linfático, que vai para o fígado, mas em pequenas quantidades, sim, por isso que a gente vê a redução visível dessa gordura. Quanto tempo depois que foi feito o método vai começar a apresentar esses resultados? Essa explicação que eu dei sobre essas células, sobre essas lixeirinhas, é um processo inflamatório. Isso é natural. Constantemente o nosso corpo está fazendo processo inflamatório. Um processo inflamatório pode demorar até 30 dias para cessar. Tá? Então, assim, ó, na outra semana pós a sessão, nós estamos no pico. 14 dias após a sessão, a gente está no pico da inflamação e pode perdurar até 30 dias. Então, a gente não pode reavaliar esse paciente com 30 dias, porque ainda o corpo ainda está se adaptando, está eliminando. Então, a gente pede, é reavaliado em torno de 60 dias, porque é quando terminou essa inflamação, todas aquelas lixeirinhas já conseguiram eliminar toda essa gordura devagarinho. Por isso que, assim, quando é feito esse tratamento, quando o paciente se dispõe a fazer esse tratamento, é muito bem explicado para que tenha paciência. Tu não vai, uma semana, eu quero o resultado. Não, a gente precisa respeitar a nossa fisiologia, como o corpo funciona. Tem um público que é indicado para poder realizar o método? Na verdade, assim, ó, a gente pode definir mais as contraindicações desse método. Né? Mas geralmente pessoas de média idade que estão preocupadas com aquela gordurinha em abdômen, em flancos, interno de coxa, até braço.
dependendo da quantidade de tecido, assim. Então, e quem não tenha sobrepeso, né, como eu expliquei no início, assim, que não, eu quero emagrecer fazendo criolipólise. Isso não é possível, é mesmo a lipodistrofia localizada, essa gordura localizada que a gente vai estar tratando. Como é que vocês fazem realizado, na verdade, né, o resultado desse tratamento, né? O paciente ele volta depois de 30 dias, é feita uma avaliação? Isso, na verdade, assim, quando tu traz o paciente, tu avalia ele, tu dispõe dos teus tratamentos e oferece a criolipólise. Quando ele retorna, não é isso mesmo que eu quero, a gente faz a foto, faz perimetria, que é a medição mesmo do local, e é tudo anotado e deixado fixado, o peso dele também, e a gente faz um termo, dizendo, tanto de medida, ele acompanha tudo isso e teu peso, ele assina. Quando ele volta, com 30 dias a gente pede para ele voltar para se sentir mais seguro, para estar conversando novamente, reavalia. Mas com 60 a gente faz tudo de novo, foto e perimetria e compara uma com a outra, foto através de programa de computador, para mostrar, ficar bem visível mesmo. E é padronizado as posições também, para retiradas a foto, de frente, de ladinho. Por isso é assim que é comprovada a eficácia e a redução. Você falou que ele vem até 60 dias. Isso significa que o tratamento ainda pode estar resultando durante todo esse período? Sim, até 6 meses já foi comprovada a diminuição ainda. Então foi tirado foto, estudos científicos, né? Com 30 dias, com 60 dias e até 120 ainda teve resultados. 6 meses a gente conseguiu ver um resultado ainda satisfatório. E o número de sessões assim que são realizadas, é feita apenas uma, doutora? Às vezes, com uma sessão, a gente consegue solucionar o que está deixando o paciente insatisfeito. Porém, precisamos estar reavaliando, né, para ver se, às vezes é um volume muito grande de gordura, então em uma sessão o corpo não consegue, a gente não consegue lesionar todas as células o suficiente para fazer a redução necessária. Então, somente a partir de 45 dias que a gente vai estar refazendo essa sessão. Tem que ter uma margem de segurança, sim, porque não podemos fazer mais um estímulo no tecido, sendo que ele já está funcionando, ele já está com o metabolismo lá em cima, já está em processo inflamatório. Então, com margem de segurança, 45 dias. Qual o risco, se caso algum profissional acaba cometendo isso, né? Assim, não são riscos visíveis, mas pensando na nossa parte fisiológica, tu tá lesionando de novo, é como se fosse uma feridinha. Tu tá ali, ela tá fechadinha, mas não tá totalmente, então tu vai lá e machuca mais um pouquinho. Essa cicatrização demora, então talvez seja mais eficaz tu esperar 15 dias e tá refazendo. Não há riscos visíveis, vamos queimar. Sim. Não, mas é respeitar a fisiologia mesmo. Qual é o tempo de cada sessão, né? Quanto tempo que precisa se dispor para estar, então, realizando o método? Isso. Existem equipamentos, como eu já falei, que tem mais manoplas. Então, em uma sessão, a gente pode fazer 2 áreas, até 4 áreas. Só porque isso também vai dispor tu vai precisar dispor de investimento, né? Mas tem aparelhos que é de uma manopla só. Então, assim, 60 minutos, de 50 a 60 minutos é o tempo necessário para que a gente faça esse resfriamento e lesionar essas células de gordura. E quais são as partes do corpo que podem acabar sendo feitas? No início, quando lá nos Estados Unidos foi liberado para começar a fazer, primeiro foi em flancos, abdômen e logo após pernas. Hoje a gente define assim, tem prega suficiente, que tem que ser 2 centímetros de prega para poder fazer, a gente faz. Só que geralmente é abdômen, superior, inferior, flancos, coxa e braço. É a maior procura. Às vezes também lá embaixo do sutiãzinho, que às vezes tem uma prega bem grande, ali podemos fazer também, se tiver essa prega suficiente. É isso que define os locais. Além dessa quebra, né, vamos dizer assim, na gordurinha, quais outros benefícios, né, que também podem ser vistos através desse método? Isso. A principal indicação para a criolipólise é sempre gordura localizada. Então, assim, a pessoa faz academia, tem uma alimentação regular, uma alimentação saudável e mesmo assim ela tá com aquela gordurinha que lhe incomoda. Então, a criolipólise ela é feita
para isso, né? Mas como a gente tem um processo inflamatório, todo processo inflamatório tem produção de colágeno, de elastina, que faz parte disso, da nossa fisiologia. Então a gente pode estar reduzindo um pouquinho a flacidez, porque às vezes, vamos fazer uma lipoaspiração, mas vou ficar com o abdômen flácido, porque quando tu tira o volume, sobra a pele. A criolipólise, ela tem esse benefício que por ter feito esse processo inflamatório, ela não deixaria tanta flacidez, mas a indicação principal é gordura localizada também. Bom, a gente já continua falando sobre isso, a gente vai para mais um intervalinho e volta já já, não saia daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Ligue e tire suas dúvidas. O tema de hoje é criolipólise. Bom, voltando, doutora, agora tem uma questão que tem muita gente que fica com medo de realizar esse procedimento, já porque teve alguns casos muito divulgados na mídia nacional que acabaram não dando certo, né? Mas também tem a questão de não procurar o especialista certo para fazer esse procedimento, que também é fundamental, né, doutora? Exatamente. A gente sempre escuta falar mais de coisas ruins que coisas boas, né? Sim. Então, sempre é um pouquinho mais alarmante. Mas assim, tem 3 fatores que a gente tem que prestar atenção na hora de for buscar esse tratamento. Primeiro, a máquina tem que ter a regulamentação da Anvisa, ela tem que ter passado pela Anvisa, né? Então tem que ser uma máquina com uma calibragem adequada, porque tem muitas empresas que locam, elas são responsáveis pela locação. Então essas máquinas andam muito, né, dentro do próprio estado, Florianópolis, então eles distribuem por ter um valor alto, eles precisam que mantenham ela sempre funcionando, né? Ele está andando para um lado e para o outro com essa máquina, pode estar descalibrando ela. Então, assim, por isso que uma clínica que seja de confiança, tu pode confiar em relação a isso também, porque o profissional vai estar cobrando isso da empresa que loca. Segundo, quando a gente vai fazer a aplicação, a gente usa uma membrana, como manta também se chama, né? É para manter a epiderme e a derme hidratadas. É uma manta tem que ser de qualidade boa, com bastante, ela fica muito úmida, como se fosse um gelzinho, tá? E essa manta tem que ter o tamanho adequado para o tamanho da manopla e do tamanho do local que a gente está tratando. Porém, ela é cara. E é isso que a gente vê os probleminhas acontecendo. Que pode causar queimaduras? Queimaduras, porque a manta é reutilizada muitas vezes. Então, ela já não tem mais a hidratação suficiente para manter a derme, que é a pele, né? A derme e a epiderme, bem superficial, hidratada. Porque o frio, a gente vê agora no inverno como é que fica a pele. Fica ressecadinha por conta do vento. Isso acontece também na criolipólise, quando tu expõe esse tecido ao frio extremo, né? Por isso que a membrana tem que ser de qualidade e de uma utilização só. Tá? E segundo um profissional que saiba utilizar-se da técnica, né? Porém, assim, é uma técnica de ela é muito segura, se bem aplicada. Assim, não é que é muito perigoso, pode acontecer isso. Não, se o equipamento é bom, a membrana é de qualidade e o profissional sabe manejar esse equipamento e qualquer probleminha que possa acontecer, ela é segura, não tem por que se preocupar, só que tem que levar em conta esses 3 fatores. E como é que dá pra gente fiscalizar isso na hora de decidir fazer realmente o tratamento, né? Na avaliação, quando tu for conversar com esse paciente, tu já consegue ver isso. Qual é o equipamento que usa? Esse equipamento é da onde vem? Né? Ele tem registro na Anvisa?
Na hora que tu for fazer a sessão, tu viu esse profissional abrindo o pacotinho, ele te mostrou, olha, aqui tá bem hidratado, tá? Porque na hora que coloca em cima do abdômen, do local, tu vai sentir que é úmido, ela fica molhada mesmo. Quando faz a sucção, a gente consegue enxergar a manopla, normalmente ela é transparente, então a gente consegue enxergar o tecido dentro dessa manopla. Sim. Então a gente consegue ver bolinhas de água, é muita hidratação, isso tu já consegue percebendo. Então com a própria explicação do profissional tu consegue ver isso assim, e estando orientado antes, né? Pesquise, vai para o Google nem sempre é seguro, né? Sim. Mas fontes confiáveis, sites de saúde, geralmente tem boas informações. Qual especialista, né, que é recomendado a realizar esse método? Porque eu acho que esse também é um fator que pode somar e às vezes muitas pessoas ficam em dúvida, né? Quem é o profissional que realmente na prática acaba realizando, né? O profissional de saúde ele pode estar fazendo, tá? Tanto biomédicos, fisioterapeutas, médicos podem estar fazendo porque não é um procedimento invasivo. A gente não está furando, a gente não está fazendo nenhuma incisão. Então, profissionais da saúde são liberados, até próprios enfermeiros. Hoje a gente consegue ver que eles já estão atuando muito na área da estética, né? Mas é necessário assim, que tenha uma especialização específica, né? Uma pós-graduação ou cursos. Né? Não tenho pós-graduação ainda, porém eu fiz um curso em tal lugar que me pôde me deixar seguro para estar fazendo essa técnica, né? Eu acho que dentro da área da saúde são esses os profissionais. Bom, doutora, agora voltando a falar um pouquinho do método, né? Tem algumas pessoas que ficam com receio de ter dor no momento de realizar o método. Queria que tu esclarecesse, né, como é que funciona exatamente isso. É porque na área da estética, da dermatofuncional, se tem muito medo, né, em relação à dor, porque tem vários procedimentos que tem dor, né, porque a maioria desses tratamentos a gente precisa lesar o tecido para que quando ele se recupere de maneira mais saudável, que ele de outra maneira que restitui ele fique mais saudável mesmo, que a gente consiga ver ele mais saudável. Porém, qual foi a pergunta mesmo? A pergunta é da dor. A dor. Porém, a criolipólise não tem dor. O que tu vai sentir um pouquinho mais de dor vai ser na hora da sucção, porque, que nem eu expliquei, o tecido ele vai para dentro dessa manopla, então tu vai sentir um pouquinho de dor na hora dessa sucção. Depois que tu foi ele para dentro do tecido, vai parar de doer, porque vai diminuir essa pressão e tu vai sentir um leve ardor assim na hora que começa a resfriar. Mas durante a sessão os pacientes dormem, os pacientes relaxam, vêem TV tranquilamente, não é nada demais. Assim, é mesmo o puxãozinho que dói um pouquinho mais. Na hora ali que acontece o resfriamento da pele também não tem nenhuma dor? É, um pouquinho de ardência. Só porque acaba modificando muito a temperatura, mas é só isso mesmo. O que mais dói é a sucção. Depois que diminui, para só manter o tecido ali dentro, para de doer. Tá bem. A gente acabou falando no primeiro bloco a questão de que ele também pode ajudar na questão da flacidez, né? Ele também pode colaborar com a questão da celulite, que é uma preocupação principalmente das mulheres, né? Porque assim, a celulite, ela tem várias teorias o que é celulite, né? Fibra, edema angeloide, são usados vários tempos. Tem ou não tem inflamação? É a célula de gordura que inflamou ou não? Mas a gente vê que quando tu diminui essa gordura, essa célula de gordura, tu vai melhorar o aspecto da pele. Então, não podemos dizer é um tratamento para celulite, porém ela melhora o aspecto da pele sim por estar desinsuflando, estar diminuindo ali a região, né, mesmo as células de gordura estão diminuindo, então tu tem mais espaço para circulação ou elas ficam menores, então não tem todo aquele inchadinho que a gente consegue ver durante quando a pessoa tem celulite. Tem alguns outros benefícios que a criolipólise pode acabar trazendo? Principalmente da redução de gordura, porque isso já é ótimo. A gente tem que entender isso, porque é bastante redução, assim, em uma aplicação só, porque nós temos o ultrassom, nós temos a carboxterapia, temos vários tratamentos que reduzem gordura também, comprovados cientificamente, só que não em uma sessão, sim em 12, 10 sessões, dependendo do metabolismo da pessoa. A criolipólise é em apenas uma, tu fica ali, às vezes até 2 horas ou até 60 minutos e a gente consegue um resultado
ótimo, né? Depende muito de pessoa para pessoa, desse metabolismo, da atividade física, da alimentação. Mas é um resultado muito bom para uma sessão apenas. Então, a redução da gordura é o principal benefício dela. Você acabou citando outros tratamentos também, né, doutora? Na questão da celulite, como eu já citei, que é uma preocupação que toda mulher sempre tem, como é que tem algum tratamento específico que pode acabar colaborando para essa diminuição, então? Sim, mas a gente tem que cuidar, porque assim, ó, o ultrassom, por exemplo, é um tratamento que existe diversos artigos científicos comprovando a sua eficácia. Porém, os parâmetros que é utilizado é extremamente importante. Porque se tu for usar um ultrassom que vai lesionar mais o tecido, durante esse período de 30 dias, não vai ser necessário, não é saudável para onde foi feita a criolipólise. Mas a gente pode estar usando o ultrassom para melhorar essa inflamação, para estar reduzindo, para estar auxiliando o organismo a recuperar. Então, com isso, a gente consegue estar melhorando a celulite também. Porém, tem que ter cuidado com esses parâmetros. O ultrassom é um equipamento maravilhoso, mas tem que cuidar, ele tem que ser muito bem manejado para que tu tenha segurança e um resultado eficaz. Fora o tempo de 30 dias inflamatórios, assim, a gente pode usar a carboxiterapia, que também é ótimo para redução, para aumento da circulação sanguínea, dependendo do grau da celulite e do tipo, porque isso a gente só consegue ver em consultório. Só com a avaliação mesmo a gente consegue estar dizendo, a celulite tal grau, ela é inflamatória, ela é edematosa, ou porque tu tem muita retenção hídrica. Então uma drenagem linfática por semana às vezes resolve o teu problema. A gente não precisa de tratamentos tão agressivos, tão incisivos, a gente pode estar fazendo uma drenagem que tu vai estar conseguindo um resultado bem bom, não precisando de várias técnicas, né? Então a avaliação é muito importante neste momento. No caso, depende de cada caso. Sempre. Né? Então, a associação de técnicas, a gente pode fazer muita coisa, porém, isso depende de pessoa a pessoa, do tempo que ela dispõe de estar indo na tua clínica, do perfil dela, ela vai se alimentar bem, tu já vê quando o paciente, não, olha, eu não quero passar trabalho, eu quero reduzir, eu quero diminuir esse meu incômodo, porém, eu não quero passar trabalho, então a gente consegue manejar da maneira correta, de acordo com o perfil do paciente. Vamos para mais um intervalo, então a gente volta já já. Estamos de volta, participe com a gente. O número é 3442-2012 ou ainda por mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Ligue e tire suas dúvidas, o tema de hoje é criolipólise. Bom, voltando, doutora, para conversar, a gente queria saber quando naqueles casos que a gente já citou aqui, que o profissional acabou não tomando o procedimento corretamente e causou a tal queimadura, como é que resolve esse problema, né? Esse ponto é muito preocupante, porque as lesões que nós temos visto, podemos chegar até de 3º grau, já foi verificado, assim, ó, porque essas empresas que locam, o valor comercial é muito bom, então locam para vários profissionais que às vezes não têm a qualificação, então já vimos queimaduras de muito grave. Então depende do caso dessa queimadura, às vezes é uma queimadura mais superficial, porque não tinha uma prega suficiente, não tinha um tecido suficiente para fazer esse tratamento, então é mais superficial, a gente consegue estar tratando, mas sempre encaminhado ao médico dermatologista, tá? Vamos deixar isso, não podemos tratar sozinhos quando tu não pode receitar medicação, né? Mas a orientação assim, ó, às vezes até 3 horas após o procedimento, tu não vê nada, mas tu sente uma dorzinha, uma ardência no local, uma vermelhidão, e isso pode vir a ser uma queimadura causada pela criolipólise, né? Aí tá tudo ok, mas depois disso tu consegue ver essa queimadura. Os tratamentos, assim, ó, geralmente pode ser medicamentosos, pode ser por via de pomadinhas para estar diminuindo, e após a cicatrização, geralmente vai ficar uma marquinha. Então a gente pode estar tratando essa mancha, essa marca. Porém, já houve casos de somente a cirurgia plástica conseguir reverter.
quando foi feito em abdômen inferior, uma abdominoplastia foi o que, no caso de terceiro grau até profundo, né, uma queimadura muito profunda, somente cirurgia plástica mesmo. Mas assim, como eu falei, não é muito comum, assim, aconteceu, porém não é usual, isso não é normalmente acontece, né, são casos isolados mesmo, por isso que a pessoa tem que realmente tomar conhecimento do que vai estar sendo feito nela, em qualquer tratamento, como funciona no nosso organismo, como que tu vai fazer, por quê? Né? Porque às vezes, eu só quero solucionar, não quero saber o que tu vai fazer, não, vai doer, mas por quê? Hoje, assim, no consultório a gente vê que as pessoas estão muito mais informadas. Sim. Elas já vêm ao consultório, isso funciona assim mesmo, como é que tu vai fazer, por que dói menos, dói mais, isso é muito importante. Para o profissional, porque a gente se sente mais seguro, o paciente quer saber como é que funciona, né? Ele entendeu. Então, para a população é muito importante que tome esse conhecimento antes de fazer o procedimento. Nesse caso de queimadura, né, doutora, ele pode acabar ficando realmente com a região deformada? Não digo deformada, mas manchada sim. Porque quando a gente queima fogão, o tecido não volta a ser normalmente o que ele era antes, né? Então tem todo o processo cicatricial ali que vai deixar uma marquinha. Tá? Mas deformidade só se for muito grande essa queimadura mesmo, muito profunda. E você acabou citando que às vezes na hora a pessoa não sente. Como é que a pessoa pode saber que ao sair da clínica tá tudo bem? Quando o tratamento dá certo, como é que é? Para elas poderem ter noção. Porque assim, eu sempre pergunto, depois que eu sair daqui eu vou poder trabalhar? Eu vou poder fazer atividade física? A pessoa pode fazer tudo normalmente. O que vai acontecer é só uma hiperemia, é um aumento da circulação local na hora. Quando é mais de uma região, se a gente termina uma região e passa para outra, quando termina a segunda região, a primeira já está normal, já não tem mais nem vermelhidão, não tem mais nada. Tá? Então, se essa região continua incomodando, continua queimando, com ardência, aí é um motivo para se preocupar. Senão, a tua pele sai íntegra. A única coisa que pode acontecer, que a gente sempre explica no início, é ficar um roxinho por conta da sucção, que foi o que doeu. Tá? Porque às vezes o tecido é um pouquinho mais durinho, um pouquinho mais rígido, então ela acaba fazendo uma lesão de vasinhos. Mas somente isso, vermelhidão, não é normal, assim. Até 3 horas depois, assim, é preocupante. Vamos retornar para o profissional, dar uma ligadinha e pedir orientação. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre fisioterapia dermatofuncional, doutora? Isso. A fisiodermatofuncional não é uma área que a população tenha tanto conhecimento. O que a gente pensa quando fala em fisioterapia? Um bracinho quebrado, vamos voltar uma pessoa a andar, né? Ou mesmo no hospital. A fisiodermatofuncional, ela é reconhecida pelo nosso conselho como especialidade, né, da fisioterapia. Ela acaba tratando pele, ela acaba tratando todas as afecções em relação à gordura, tegumento, tá? A celulite, toda essa área da estética a gente tem conhecimento. E principalmente a área do pós-operatório de cirurgia plástica, tá? Pré e pós-operatório, as orientações posturais, porque pós-operatório de cirurgia plástica, puxando aqui um pouquinho, não é somente drenagem linfática. Sim. Tá? A gente tem toda a reabilitação postural, a dor que essa paciente sente, da mesma forma que uma pessoa que fez lesão de membro inferior, a gente põe ela a andar, quando tu faz uma abdominoplastia, ela mal caminha, ou caminha com o tronco todo fletido, então a gente também volta a fazer essa paciente caminhar de forma normal, né, de forma correta. Então a fisio ela vem para isso, ela é uma especialidade, tem pós-graduações, todas reconhecidas pelo MEC, e ela é muito interessante e que a população tenha conhecimento que a fisio também abrange muitas áreas. A área de queimados também é muito importante. A gente não tem nenhum centro aqui pertinho, mas onde crianças com queimaduras extensas, a gente consegue estar tratando elas e tentando retornar à funcionalidade. Que é muito importante. Muito importante. Com certeza. Bom, doutora, a gente está chegando na reta final do programa. Foi um prazer recebê-lo no Primavera Saúde. E eu deixo esse espaço aberto para fazer suas considerações finais, né? Muito obrigada, foi ótimo. Então, eu só recomendo à população mesmo que tome conhecimento e que tenha a sabedoria de escolher um bom profissional, uma boa clínica e tenha segurança no que está fazendo e que a gente não busque sempre
A autoestima da gente não pode estar só relacionada à nossa beleza exterior também, né? Uma gordurinha aqui, uma celulitezinha ali, uma estria, todo mundo tem. Então, vamos buscar a saúde, principalmente. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Vamos para o nosso momento de reflexão? Perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos os que invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem com mais um programa. Até lá. Tchau, tchau.